Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salve a igreja, com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. O povo que está aqui do lado, amém? Glória a Deus, salve a igreja. Mais um dia que o Senhor proporcionou a cada um de nós a graça de estarmos na casa do Senhor para glorificar o teu nome. Saúdo também os irmãos que estão conectados conosco através do canal. A paz do Senhor também a todos. Que aí na sua casa, nessa hora, possa fazer uma extensão dessa igreja, em nome de Jesus. Nós aqui, na casa do Senhor, no templo, na casa do Senhor, você aí da sua casa, no seu quarto, na sua sala, onde você estiver conectado conosco, você agora faz parte dessa igreja. Você está também ligado com cada um de nós aqui nesse momento. Então convido não só os que estão aqui nessa noite, mas você também está conectado para que a gente possa juntos adorar e bendizer a esse Deus. Porque assim como Ele se faz presente aqui no nosso meio, aleluia, Ele também está presente aí na sua casa, na sua sala, no seu quarto, como eu disse, aonde você estiver conectado. Você que vai ouvir depois essa mensagem, esse culto, o Senhor está presente. Louvado seja o nome do Senhor. Sente na presença do Senhor nessa noite. Eu queria convidar a igreja a abrir no Salmo de número 115. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Salmo de número 115. Amém? Se você achou, já vai dando glória a Deus aí, um aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Salmo de número 115 vai dizer assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade, da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e todos os que neles confiam. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O subtítulo vai dizer assim: a glória do Senhor e a vaidade dos ídolos, exortação a confiar só em Deus. É Ele que tem suprido a nossa necessidade a cada dia. É Ele que tem colocado a cada um de nós de pé. Por isso é necessário que cada dia mais e mais a gente venha buscar o nosso Deus. Porque como foi dito aqui no começo, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Ainda que os outros possam dizer: onde está o Deus dele? Ele está passando por essa luta, por essa dificuldade. Onde está o seu Deus? O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. É a vontade dele que tem que prevalecer em nossa vida. Não é aquilo que eu penso ser o melhor para a minha vida, aquilo que eu quero seja o melhor para a minha vida, não. É a vontade de Deus. É aquilo que lhe apraz, como diz a palavra do Senhor. Então, dependente de como você estiver, como eu estiver, é o Senhor que tem sustentado a cada um de nós. Independente da luta, independente da dificuldade, é Ele que tem nos colocado de pé. Então é motivo de nós glorificar e exaltar a esse Deus a cada dia. É motivo de nós entrarmos por aquelas portas ali e glorificar o Senhor e dizer: Senhor, muito obrigado pelo privilégio que eu tenho nesse dia, de poder estar dentro da tua casa, para glorificar o teu nome, porque certamente Satanás tentou muito hoje contra mim
contra a sua vida, mas quis o Senhor que nós estivéssemos na presença dEle, na casa dEle. Porque Satanás veio para isso, para matar, roubar e destruir. Mas aquele que veio para dar vida e vida com abundância, Ele concedeu a nós esse privilégio. E saiba de uma coisa, esse privilégio, eles estão com os dias contados para cada um de nós. Então, se hoje ouvir a tua tão doce voz, como diz a palavra, não endureçais o coração, não se importe com quem está do seu lado, adore ao Senhor, glorifique o nome do Senhor, exalte a esse Deus vivo, a esse Deus poderoso, a esse Deus que já está presente aqui antes mesmo de nós entrarmos por aquelas portas. Louvado seja o nome do Senhor. Pai Santo, nós glorificamos, Senhor, na noite desse dia, Senhor. Somos gratos ao Senhor, Pai, pelo privilégio e a graça, Senhor, de poder estar junto de Ti, Senhor, ao Teu lado, Senhor. Porque ontem, Pai, nós deitamos e levantamos hoje, Pai, foi porque o Senhor nos sustentou, Pai. Tu és um Deus digno de honra, um Deus digno de glória, Senhor. Porque não há outro, Pai, igual a Ti, Senhor. Tu és o Deus único, o Deus verdadeiro, Pai, o Criador do céu e da terra, Senhor. Ah, Deus, antes de Ti não houve, Pai, depois de Ti não haverá, Senhor. Deus semelhante a Ti, Senhor. Por isso, Deus, inunda esse lugar com a Sua presença nessa hora. Envia Seus anjos, Pai, nos quatro cantos, ó Deus, dessa igreja, Senhor. Pai, aonde tiver um demônio alojado, que ele venha bater em retirada nessa hora, Senhor. Porque a casa é Tua, Senhor. E a palavra diz que onde a luz está, Senhor, as trevas ela tem que bater em retirada, Senhor. Então tenha toda a liberdade nessa noite, Senhor. Opera, Deus, aquilo que lhe apraz, Senhor. Faça em nós, Pai, o Seu querer nessa noite, Pai. Que o Senhor possa, Deus, vir dos altos céus nessa hora. Bradar nesse lugar com a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Vai tomando as mentes, Senhor, nessa noite. Vai tomando, Deus, cada coração, ó Pai, que entrou por essas portas, Senhor. Ah, Deus, eu não sei de que maneira os Seus filhos entraram, Pai. Mas aquele que tem poder de tornar nova todas as coisas, Senhor, Ele está presente aqui no nosso meio, Senhor. Então, Pai, que possamos adorar ao Senhor na beleza da Tua santidade. Porque para isso, Pai, nós fomos criados, Senhor. Ah, Deus, alcança também aqueles que estão conectados conosco, Senhor. A cada lar, Senhor, representado nessa hora, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Faça o Teu querer, Pai. Faça a Tua vontade, Senhor. Porque para aqui nós estamos, Senhor, para bendizer o Teu nome. E dizer, Pai, o quanto Tu és grande, o quanto Tu és maravilhoso, Pai. E dizer a Ti, Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou, Senhor. Permaneça conosco, Senhor. Eu já te entrego, Pai, a palavra, os louvores, Pai, que serão ministrados nessa noite, Senhor. Que eles possam subir como aroma suave até a Tua narina, até as Tuas narinas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Seja com a palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos exorta, nos corrija, Senhor. Pai, mas fala com cada um de nós nessa noite, Senhor. Que estamos aqui, Pai, não como bastardos, mas sim como filhos, ó Deus, daqueles que obedecem a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Seja com aqueles que estão vindo também para essa casa, Senhor, em nome de Jesus. Conduza, Pai, o Teu povo, Senhor, para que juntos, ó Deus, nós venhamos a glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor. É o que eu te peço, Senhor. E já te agradeço. No nome santo do Teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. E graças a Deus. Grupo de louvor, faz favor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvor de número 65. Tua unção. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ouvemos? Quero sempre estar diante de Ti, no meu altar. De que maneira, Senhor? Pronto para sentir e receber o Teu poder.
Basta somente uma palavra do Senhor para que Ele venha mudar a vida de cada um de nós. Somente uma palavra. Dessa maneira que o centurião chegou diante do Senhor, clamando ao Senhor pela vida do seu empregado, pelo seu servo que estava enfermo. Jesus disse que iria à casa dele. Os irmãos conhecem a passagem. Ele disse: eu não sou digno de que entreis em minha casa. Basta somente uma palavra e o meu criado, ele sarará. É maravilhoso quando nós lemos esse texto, quando ele fala: eu também sou homem de autoridade. Eu digo a esse vai, ele vai. Eu digo a esse vem, ele vem. Faz isso e ele faz. Jesus ali, ele percebeu, ele viu a fé daquele homem. Como tem andado a
fé de cada um de nós nesses últimos tempos, nesses dias. Aquele centurião creu que se o Senhor tão somente enviasse uma palavra, ele seria salvo. Ele seria salvo, o seu criado seria salvo. Louvado seja o nome do Senhor. O dia que nós colocarmos a nossa confiança verdadeiramente no Senhor, que a gente se diminuir, se colocar a ponto de pequeno mesmo, de baixo, porque grande e poderoso é o Senhor. No dia que nós nos colocarmos dessa maneira, e depositar toda a nossa confiança nas mãos daquele que tem poder de curar, nas mãos daquele que tem poder de libertar, de dar vida e vida com abundância, é somente uma palavra que Ele vai liberar para cada um de nós, e nós seremos salvos. A nossa casa será salva, os nossos filhos, os maridos, as esposas, enfim, toda a nossa família. Mas é crendo verdadeiramente que Ele é Deus, Ele é Senhor, e nós somos pequenos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvor de número 137. Que Ele cresça. Aleluia. Eu convido toda a igreja a nós adorarmos esse louvor. Faça dessa canção a sua oração nessa hora. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Pai. Diga com todo o seu coração, mais de Ti. Aleluia, Pai. Louvado seja o teu nome. Solta
Senhor e faz com que clame a Ele para que Ele venha ser o centro da nossa vida. Ele vai direcionando todas as outras coisas, Ele vai cuidando de todas as outras coisas. Quando o centro é Ele. Mas o problema é que muitas das vezes nós temos colocado a cada um de nós como principal, se esquecendo que servimos a um Deus, que tem um Deus que formou a cada um de nós, que soprou em nós hoje pela manhã o fôlego de vida. Então a primazia dele, a honra é dele, o poder é dele, tudo foi criado por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a honra é do Senhor, a glória é dele. Deixa ele direcionar a sua vida, deixa ele direcionar os seus passos, aplanar diante de ti o seu caminho, para que ele venha nos mostrar uma vida reta diante do Senhor. Deixa ele direcionar o seu casamento, deixa ele direcionar a sua família, os seus filhos, o seu esposo, o seu marido, enfim, toda a sua casa, porque ele tem cuidado de cada um de nós. Ele tem cuidado de cada um de nós. Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus formoso. Um Deus que a todo instante Ele quer juntar, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas. É isso que Ele quer fazer com cada um de nós nessa noite. É isso que o Senhor quer fazer. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Santo é o Teu nome, Senhor. Louvor de número 9.
mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Eu fico imaginando a alegria de Davi quando chamaram, convidaram a ele para estar na casa do Senhor. A alegria pela qual ele chegou na casa do Senhor. Ali mostra um exemplo para cada um de nós, um ensinamento para cada um de nós, da maneira pela qual eu e você, nós devemos passar por aquelas portas ali. Porque aqui não é mais uma garagem onde foi colocado uma cadeira, não. Aqui é a casa do Senhor. A casa do Senhor é casa de oração. Por isso é motivo de nós glorificarmos, é motivo de nós adorarmos a esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E esse mesmo Deus que está presente aqui no nosso meio, agora Ele vai falar com cada um de nós. Ele vai falar o meu coração, Ele vai falar o seu coração. Esse Deus maravilhoso, esse Deus formoso, Ele quer inundar esse lugar com a sua glória, com a tua palavra. Então abra seu coração nessa noite, deixa Deus falar contigo, deixa Deus tocar, porque muito Ele tem a tratar com cada um de nós, a ensinar a cada um de nós, até mesmo a dar a cada um de nós. Mas tudo isso vai depender, está condicionado à nossa obediência ao Senhor, à nossa adoração ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Vitor, faz favor, meu querido. Glória a Deus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Pai, na tua presença nos colocamos nessa hora, pedindo perdão pelas nossas falhas, sim, nosso pecado, pela nossa omissão, Senhor. Verdadeiramente, Senhor, precisamos de Ti a cada dia mais, Senhor. Somos carentes da Tua misericórdia, Senhor, da Tua graça, Senhor. Senhor, eu te entrego, Senhor, esse momento em Tuas mãos. Toma um pregador nas Tuas mãos, Senhor. Enche com a Sua glória, com o Seu poder, com a Tua Shekinah, Senhor. Fala com a Tua igreja, Senhor. Espírito Santo, vai tocando os corações, Senhor. Vai quebrantando os corações para receber a Tua palavra. Em nome de Fala Jesus, conosco, Senhor. Dá uma palavra de renovo, Senhor. Uma palavra de reforço, Senhor. Precisamos, Senhor, nessa última hora, Senhor, do Teu renovo, Senhor. Seja conosco, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Ricardo. Glória a Deus. Salve o nome do Cordeiro, com a paz do Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Amado, abre o Santo Livro, por gentileza, em Apocalipse, capítulo de número 20. Glória a Deus. Apocalipse 20, a partir do verso 1. Todos amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos e lançou-os no abismo,
e ali o encerrou. E pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles que foram dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabaram os 1000 anos, Satanás, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá e enganará as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não achou-se lugar para eles. E vi os mortos. Que mortos são esses aqui, amado? Que mortos são esses aqui? Que não ressuscitaram. Amém? Ele diz: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte, o inferno, deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados, note isso aqui, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. A igreja tem a vontade. Eu acho que eu vou começar a botar o púlpito aqui, ó. Vou começar, porque os irmãos vão sentando mar para lá e mar para lá. Eu não consigo entender. Eu, sinceramente, não consigo entender. Amados, é um assunto extremamente delicado, peculiar, que causa muita confusão e dúvida na igreja brasileira, mas algo que, para mim, particularmente falando, não me causa nenhuma barreira, nenhum tipo de asco, teologicamente falando, com as 4 possíveis interpretações que se tem acerca do milênio. Até porque não é uma doutrina soteriológica, mas sim escatológica. E sendo escatológica, as visões que se tem teologicamente no Brasil, eu não as considero extremamente, talvez não seja nem extremamente, mas eu não considero herética, mas sim, de repente, um equívoco,
uma interpretação não tão fundamentada biblicamente, teologicamente, mas é uma doutrina que muitas pessoas têm dúvida, mano. Muitas pessoas têm dúvida do que é o milênio. Irmãos que nem se preocupam, de repente, estudar sobre o milênio, o que é o milênio, se ele é literal, se não é literal, entendeu? Tem gente que não acredita que ele não ocorrerá na terra, mas ele ocorrerá no céu. Então, o milênio ele é cheio de mistérios e enigmas que paira dúvida sobre as pessoas têm, mas não buscam as respostas para elas. E que, sinceramente, talvez hoje aqui a gente não tenha todas as respostas, e eu não tenho nenhuma pretensão de assim me colocar, mas que tem muitas dúvidas, amado. Por exemplo, nascerá pessoas no milênio? É um questionamento que se faz. É literal? É simbólico? Haverá morte no milênio? Quando ocorrerá o milênio? Antes ou depois da grande tribulação? Entendeu? Há aqueles que entendem que Satanás já está preso, por incrível que pareça. Aqueles que já acreditam, principalmente os presbiterianos, por exemplo, eles têm essa mentalidade teológica. Eles acreditam que Satanás já está preso e o golpe final acabará em aqui, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante, em que o Senhor virá e findará todas as coisas. Aí você pensa assim teologicamente, bem, se Satanás já está preso, como ocorre tudo o que ocorre, amado? Por exemplo, se Satanás de fato já está preso, por exemplo, pensa teologicamente, que eles entendem que o estabelecimento do reino milenar de Cristo se dá na primeira vinda de Cristo, do verbo se fazendo carne. E ele amarra Satanás na cruz. E daí para lá, Satanás está preso, segundo essa linha teológica. Mas se Satanás foi amarrado, preso, como nós lemos aqui, como que em Atos capítulo 5, ele já enche o coração de Ananias e Safira? Não é isso que o texto fala? Pedro fala para Ananias e Safira, por que encheu Satanás o teu coração? Porque lá em Tessalonicenses, Paulo fala que ele queria ir para um lugar, mas Satanás lhe impediu. Então, são nuances e dúvidas e aplicações que são dúbias. Isso também divaga pela linha escatológica de a igreja passa ou não pela grande tribulação. Então, se isso não tiver, amado, muito bem fundamentado teologicamente em nós, a gente fica com muitas dúvidas. E por isso que é bom a igreja trocar informações, colocar suas dúvidas ou até as suas convicções para o crescimento do corpo. Isso é bom, mano. Porque de repente a sua afirmação ou a sua dúvida, o seu questionamento é do irmão que não tem, de repente, a coragem de falar, de expressar. Está entendendo? Por exemplo, algo que diverge opiniões. A igreja passa ou não passa pela grande tribulação? Qual é a linha escatológica da igreja cristã Voz da Verdade acerca disso? Vou dizer, como pastor, a igreja passa pela grande tribulação. Isso é o que é pregado, nós ensinamos e cremos que a igreja, de fato, ela passa pelo período tribulacional. Ela passa. Mas de repente pode ter alguns irmãos aqui, ou que de repente não pensa dessa maneira. Por exemplo, eu pelo fato de ter me convertido na Igreja Batista, e depois passei um bom período na Assembleia de Deus, e onde eu fiz o curso teológico, eu fui doutrinado que a igreja não passa pela grande tribulação. E quando você vê os arranjos, as amarrações teológicas,
fica extremamente confortável pensar dessa maneira. Porque, convenhamos, amado, hein, Vitor? Quem sinceramente quer passar por aflições, amado? Quer, meu pastor? Quem de fato quer ter a convicção, a plena certeza que seremos perseguidos, afligidos, oprimidos, despojados de nossos bens, mortos? É inconcebível. Mas a Bíblia diz outra coisa, mano. Por exemplo, vamos ler alguns textos aqui acerca disso, para depois nós entrarmos propriamente. E eu gostaria muito que os irmãos participassem, questionassem. Se eu souber a resposta, eu assim a darei. Se eu não tiver, eu trago numa outra oportunidade. Mas que a gente possa desenvolver esse assunto. Por exemplo, Jesus disse em Mateus 24. Vamos lá, por favor. Mateus 24. Deixa eu pegar aqui um pouquinho do versículo 1. Todos amém? Amém. Amém. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para seres, olha a palavra de Jesus, para seres atormentados. Note que aqui para cima, aqui, a coisa já se estreitou, já ficou difícil para o discípulo. Já fica difícil para os servos do Senhor. Aí ele vai arrochando mais a situação. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será aquele que perseverar até o fim. Então, note que tem todo um processo de dificuldade, de lutas, de aflições, morte, prisão, escândalo, violência, traições, ódio contra os discípulos do Senhor. Aí ele menciona: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O sermão continua: quando, pois, virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e os que estiverem sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá, mas se, presta atenção aqui, e se aqueles dias, que dias, amado? Que dias? Tribulação.
Mas se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo. Se diz que alguém vai dizer, eis aqui o Cristo, a igreja está aqui ainda, sim ou não? É simples o raciocínio. É simples. Não lhes dê crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios. Aí, olha aqui, que se possível fora, enganaria até hoje. Aí, numa linha pré-tribulacionista, eles vão falar, não, mas esse escolhido aqui é Israel, não é a igreja. Então fica essas aplicações, amado, essas trocas, essas terminologias de grego, de hebraico, de pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, e causa toda essa salada de confusão teológica, onde você lendo o texto numa leitura minimamente simples, você já consegue discernir. Aí ele diz, 25, e eis que eu vou tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potentes do céu serão abaladas, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e o que vai acontecer com elas? Verão o Filho do Homem. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, que é a mesma aplicação teológica que Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, que o Senhor descerá do céu com seus santos anjos nas nuvens, e nós seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Então, aqui em Mateus, é muito claro, pelo menos para mim fica muito claro, que a igreja, ela passa pelo período tribulacional, que será um período tão denso, tão tenebroso, a ponto de Jesus dizer que se os dias não fossem abreviados, encurtados, diminuídos, a densidade da crise seria tão intensa que nem os escolhidos se salvariam. Então, não será qualquer coisa, amado. Não será algo simples. Vá comigo em Apocalipse capítulo 13. Alguém, por favor, me ajude. Do 1, pastor? Pode ser do 1 para a gente ter um entendimento melhor. Apocalipse 13. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, o seu poder e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Só um momento. Quem é a besta? Oi? Amém? Amém ou não? Amém ou não, mano?
Não, estou perguntando. Está vendo como é que vocês têm dúvida? Quem é a besta, mano? Hein, Goiás? Esconde a boca não. O anticristo. Amém ou não, mano? Ela surge do mar, das nações. E diz que é dado poder a ela. Foi dado poder a ela. E ela profere grandes coisas e blasfêmias. Continua, pastor. 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua, e nação. Amém. Só um momento. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe poder sobre toda tribo, e língua e nação. Se a igreja não passa pelo período tribulacional, se não passa, ela não vê a besta, o falso profeta, o anticristo. Ela não vê. Mas faria sentido, se a igreja não passa por esse período, ela abrir a boca e falar blasfêmias contra Deus? Qual sentido seria se a igreja não está aqui? Não faz sentido algum. Se a igreja não passa, a igreja não está aqui, qual o sentido de a besta, o falso profeta, estar fazendo arruaça, falando coisas absurdas e sórdidas, se a igreja não se manifestará contra, e tanto se manifesta que ela faz guerra contra os santos, e ela vence, não uma vitória absoluta e final, mas ela vence. Por quê? Porque ela vai oprimir. Por que vai oprimir? Porque a igreja não se submeterá ao governo do anticristo. A igreja se oporá, a igreja resistirá, a igreja denunciará esse sistema. E é por isso que vai ocorrer uma resistência contra a igreja, uma opressão contra a igreja. Continua, meu pastor, por favor. Versículo 8. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é aquele que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Continua, vamos terminar o capítulo 13. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu. Agora, quem é esse personagem aí? Quem é esse personagem? O falso profeta. Continua. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender,
senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Amém. Você pega uma referência, por exemplo, em Daniel, que o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, ele constrói a imagem. E ele toca os instrumentos, e quem não se render à imagem, o que acontecia? Era colocado no castelo? Oi? Era na fornalha. Agora, a grande maioria se submeteu, mas teve alguns que resistiram, se mantiveram íntegros, fiéis ao Senhor, a ponto deles falarem: olha só, rei Nabucodonosor, ser servido que nós não nos submeteremos, não nos encurvaremos à sua imagem. Se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livrará, mas a sua imagem a gente não vai se encurvar. Eles estavam dispostos a passarem pelo fogo da aflição do que se dobrarem àquele governo. E isso ocorrerá aqui, de maneira que ele diz: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja posto o sinal na mão, direito ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ou seja, ele quer arregimentar e manipular a todos. Mas quem tem o Espírito de Deus e entende as profecias, não vai se sujeitar, não vai se submeter, não aceitará esse governo, custe o que custar, ainda que custe a própria vida. Então eu percebo que nesses textos aqui, é muito claro que a igreja, ela participará desse evento. Os servos participarão dessa situação. Vamos em 2 Tessalonicenses. Depois eu entro em Apocalipse 20. É só para você entender, minimamente, uma linha cronológica, escatológica final. Porque, por exemplo, depois que nós estudamos aqui sobre a festa do tabernáculo, teve uma dúvida entre nós aqui, conversando aqui, no final, entendendo que a igreja passa pelo juízo final, de Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E muitas pessoas creem teologicamente nisso. Muitas pessoas creem. Todos abriram? 2 Tessalonicenses capítulo 2. Todos? Amém. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais que destas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora o resiste, e até do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo resplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O capítulo 1 de 2 Tessalonicenses ele também é bem interessante. Volta só um pouquinho a folha só. O capítulo 1. Versículo... Deixa eu pegar aqui.
acho que no versículo 4. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se é de fato justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois o quê? Atribulados. Descanso convosco quando? Manifestado o Senhor Jesus. Desde o céu, com os anjos do seu poder. Não é a mesma linguagem lá de Mateus, capítulo 24? Não é parecido? Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Louvado seja Deus. Então, amados, é muito claro isso teologicamente, que a igreja ela passará um período diferenciado do que foi o governo babilônico, diferenciado do que foi o governo romano até, que foi um dos piores, diferenciado, porque o governo do anticristo será um governo diferenciado. Mas na manifestação do Senhor, após o período tribulacional, será estabelecido o reino milenar do Senhor. O reino milenar, que é onde tem esse texto aqui que nós lemos de Apocalipse capítulo 20. Vamos voltar para lá. Pastor? Oi? Em relação à igreja alcançada pela tribulação, Sim. Apocalipse capítulo 7, do verso 9 ao 14, também fala claramente a respeito disso. Sim. Apocalipse 7 é? 7 é Sim. 9 ao 14. Eu acho que eu pus aqui, mas eu pus essa referência como a indagação dos santos. Leia, por favor, meu irmão. Tem Apocalipse capítulo 6 e capítulo 7. Não é isso? Esse aqui é 7, verso 9 até o 14. Sim, por favor. Depois destas coisas, olhei e vi uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciões e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Amém. Um texto extremamente claro e pertinente. Obrigado, Fabi. Eu coloquei ele aqui logo após Apocalipse capítulo 6, também, que será importante nós lermos aqui. Mas ficou alguma dúvida acerca disso, amado? Não? Acho que bem claro, né? Apocalipse capítulo 20.
versículo 1. Porque, primeiro, existem duas ressurreições. Amém ou não? Amém. A primeira ressurreição é de quem? Dos salvos. Quando ocorre? E quando ocorre a volta do Senhor? Ao final da grande? E a terra vai estar um caos, sim ou não? Sim. Romanos capítulo 8 diz que a terra, o que ela faz? Geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus, a glorificação dos seus corpos, da qual a terra também vai ser redimida. Se a terra já geme e chora, amado, há séculos, e ela será totalmente destruída, a ponto, eu esqueci, mas agora veio aqui na minha memória aqui, mas de repente alguém possa lembrar, do texto que a Bíblia diz que Deus vai destruir aqueles que destroem a terra. Lembra desse texto? Apocalipse, se eu não me engano, deve ser capítulo 11, eu não sei, não me lembro agora. Mas a palavra fala sobre esse texto, que Deus vai destruir aqueles que destroem a terra. Quando o Senhor, Ele vem e ressuscita os seus santos, Ele estabelece, e nós cremos que o reino milenar do Senhor, Ele é literal, Ele estabelece o seu milênio em Israel, com o seu povo, com a sua igreja. Só que para isso, o que Ele precisa fazer? Amarrar Satanás, prender Satanás. O texto sagrado diz: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. É qualquer anjo, amado. Ele desce com uma chave e com uma cadeia. A cadeia está onde no anjo? Na mão desse anjo, Fernando. Então, entenda essa dimensão espiritual. Um anjo do Senhor desce do céu, ele tem uma chave do abismo, aquela mesma representação de quando Jesus chega em Gadara e o endemoniado está lá. Ele expulsa aqueles demônios do gadareno e os precipita no abismo. E ele tem uma grande cadeia na sua mão. O texto diz: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E o lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Se acabasse aqui, pareceria que estava tudo correto. Mas só que ele diz que, de maneira muito clara, e o lançou no abismo, ali o encerrou e pôs o seu selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. A dificuldade de alguns entenderem é como? Primeiro, mas Satanás é espírito, como que vai prender um espírito? Mas não é nem eu nem você que está prendendo o diabo, mano. A gente tem cadeia de ferro, de cimento, e ainda assim estão fugindo, né, meu diabo na mão dele? E ainda assim estão fugindo, até a cadeia de máxima estão fugindo, imagina. De colher. Então não é nossa cadeia, mano. É uma cadeia espiritual, Deus é espírito. Então é uma chave espiritual, é uma cadeia espiritual, que Deus ele dá autoridade a esse anjo para prender Satanás durante 1000 anos. E ele encerra lá, por esse período, para que ele não engane mais as nações, até que esses 1000 anos se acabem. Por quê? Deus ele quer mostrar para as nações como é se submeter ao governo dele. Deus ele vai redimir a terra. Deus ele vai restaurar a terra. Nossos corpos serão transformados, amado. Os mortos em Cristo ressuscitarão. E a palavra fala que eles reinarão, ó glória, com Ele na terra. Aqui. E as nações que sobrarem desse conflito, dessa guerra de Gog e Magog, amado, nós temos armas hoje nucleares que pode extinguir um país. Extinguir um país. As bombas de Hiroshima, Nagasaki,
Até hoje o solo é infectado, até hoje tem lá elementos químicos que podem causar doenças violentas. As árvores não conseguem produzir. E hoje o ser humano escalonou, como disse Daniel, sobre a tecnologia, escalonou em inteligência, escalonou em tecnologia, que bombas hoje podem acabar com países num aperto de botão. E quando Cristo instaurar o seu reino, a terra vai voltar, ó glória, ao seu estado original. A gente vai voltar à nossa origem, a gente vai voltar a andar de mãos dadas com o Senhor. E nós vamos ver a característica desse reino milenar. Fala, meu amigo. A volta do Senhor, quando ele surge nas nuvens, ele arrebata os seus, que serão salvos. E esses reinarão com ele durante 1000 anos. Sobre quem? É sobre os desobedientes que vão ser condenados, não é isso? Exatamente isso. Eles vão ficar. Mas no período milenar de Cristo, eles se submeterão. Não significa que eles são salvos. Porque são esses que vão ser enganados novamente pelo diabo. Exatamente. Essa é a linha. Exatamente. A Bíblia diz que eles levarão presente ao reino do Senhor. Se eu não me engano, Apocalipse 21, a gente vai ler isso daí. É muito grande o texto. Porque aqui o texto, ó, versículo 4, não é isso que eu parei? É isso? E viu os tronos, fala de autoridade, governo, domínio, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Ele vai revelar quem. E vi as almas daqueles que foram degolados. Olha, degolados. Quando que eles foram degolados? No período tribulacional. Período mileniar. Ressurreição dos santos. Apocalipse capítulo 7, que a Fabi leu. E vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. E que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então a igreja estará com Cristo reinando sobre estes que foram desobedientes ao Senhor. Eu queria ler alguns textos aqui com os irmãos. Me ajude, por favor. Alguém leia, por favor, Apocalipse 2, 26 a 28. Pastor. E Apocalipse 6, 9 a 17. Fala, meu pai. Só para não perderem aqui, se não esqueça também. Então, lá em Mateus 24, quando os apóstolos perguntam a ele, diz-nos quando serão essas coisas. E quando será restaurado Israel, né? Não, e quando haverá o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Então aqui ele está perguntando sobre dois eventos, a vinda e o fim do mundo. E os 1000 anos vai se encaixar no meio. Exatamente. Entre esses dois. Entre esse período. Exatamente. Quem abriu, por favor? Amém. 2, 26 a 28? Isso. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Aleluia. Apocalipse 6, versículo 9.
em diante. Ajuda aí, Marcelo. 6, 9 em diante. Isso. 6. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei e espiou. Eu falei até... Pode ir até o 17, amado. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalados por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caia sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro também fala que o céu vai ser enrolado. Exatamente. Pedro ele tem essa linguagem. Agora aqui uma coisa que eu quero me ater, amado, não sei se vocês prestaram atenção aqui no detalhe, depois eu quero ler alguns textos aqui para a gente entender um pouco da característica, da natureza desse reino milenar. Porque, por exemplo, aqui, ó, o que ele diz? E aqui pode dar essa lacuna de entendimento. Vamos voltar de novo, Apocalipse 20, versículo 4. Vamos ler bem devagar para você prestar atenção. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aí, aqui no versículo 5, ó, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Há quem entenda que quando a ressurreição dos santos se dá, não há mais ninguém vivo. E isso é um equívoco. Acho que foi o Vitor até que perguntou se nasceria pessoas, não foi, Vitor? Na última oportunidade, foi isso que você falou? Se nasceria pessoas nesse período? Porque vai ter pessoas sim, mano, que vai estar aqui, até porque são as nações que estavam adorando a besta. E quando Cristo vier, elas vão ver e elas vão se submeter. Aí ele diz: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Aí diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte. Que segunda morte é essa? É onde você estava falando, Rodolfo, semana passada. É o versículo 11 em diante. Que a igreja ela não passa pelo juízo, pelo contrário, ela está junto com Cristo, reinando e julgando as nações. Quem passar pelo juízo final, amado, ali já de fato está condenado. É simples, sabe por quê, amado? Por exemplo, a Bíblia diz, olha só, quem crer e for batizado será, e quem não crer já está condenado. João 3,36, se eu não me engano, diz que aquele que não crê, a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus já permanece sobre ele. Então essas pessoas estarão ali
E o que vai ser neutralizada? Porque a terra vai ser redimida, restaurada. Extinção de enfermidade, longura de dias. As pessoas viverão mais. As pessoas verão a plenitude do reino do Senhor. E elas vão experimentar e falar assim: a igreja estava certa e a gente estava errado. Pastor, Fala. aí aquele texto lá de Mateus 24:14, que fala que o evangelho vai ser pregado em todo mundo em testemunho. Sim. Então é o que vai se encaixar nesse momento É isso. aqui, pra Em testemunho, não mais para conversar. não para conversão. Até porque a igreja foi redimida, os corpos foram glorificados, o Espírito Santo, ele já não tem mais a necessidade de convencimento do pecado, justiça e... Olha aqui, ó, o tripé do Espírito Santo. Pecado, justiça e juízo é o final, amado. Não se pode inverter essa linha. Pecado é o primeiro fundamento do Espírito Santo. Então, quando os santos são glorificados, transformados, já não há necessidade. Para que a necessidade? De convencer o homem do pecado. Justiça, final e juízo. Não há mais. É em testemunho para todas as nações. Aí o texto fala: e então virá o... É isso. Dentro da Nova Jerusalém já vai ser como um texto que Cristo falou: seremos como irmãos. Aí essa questão de ter filho já não bate aí, né? Na Nova Jerusalém, não. Nas nações ao redor, sim. Na Nova Jerusalém, não. Ao redor, sim. Por quê? Para a gente, não. Isso não cabe. Mas ao redor, isso ocorrerá. Porque no texto sagrado diz que na Nova Jerusalém não entrará nela nada impuro. Não entra, mano. Mas só que não tem fechadura, não tem porta. Então o que impede alguém de entrar na cidade santa é pecado realmente, mano. É impureza. Fecha a porta, se dá graça. Vamos pegar alguns textos aqui que falam sobre a natureza do reino milenar de Cristo. Isaías capítulo 2. Alguém lê aí, amado, pra gente aí. Muda um pouquinho a voz aí. Isaías capítulo 2, versículo 1 a 5. Quem for bom de endereço aí, abre também Daniel 7, 13 e 14. E Isaías capítulo 11. Isaías é bem grande esse aqui, não vai dar tempo de ler isso aqui não. Quem achou? Pode ler. Isaías 2, versículo 1 a 4. Até o 5. Pode ler. Visão teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará um monte da casa do Senhor, no cume dos montes, se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá os seus juízos sobre as gentes, e repreenderá muitos povos, a estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará a espada nação contra nação, e nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. Amém. Fim de conflitos, fim de guerras, fim de aflições, fim de destruir a terra. Quem abriu Daniel 7? Daniel 7, 13 e 14.
Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que via nas nuvens do céu um como filho do homem, que dirigiu-se aos anciões de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Os servissem. Vai. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Amém. Vamos lá para Isaías. Fala da plenitude do reino de Deus. Isaías 11. Porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Vai matar quem? O sopro dos lábios? O ímpio. Não é a mesma linguagem lá de 2 Tessalonicenses lá? Que ele diz? Vai. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo como um cordeiro, e o leopardo como um cabrito,